Amigos, irmãos, companheiros de jornada, mais uma oportunidade de reflexão que nos é oferecida pela querida Roberta. E a nossa reflexão de hoje vem do Livro da Esperança, capítulo 11, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz o tema Em Louvor da Alegria. Logo abaixo do tema, ele destaca dois recortes. O primeiro diz: Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Jesus. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 21. E o segundo diz: Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25. Eu peço licença, meus irmãos, para fazer a leitura do tema, que apesar de datar de 18 de abril de 1964, ela nos remete aos dias atuais. Em louvor da alegria. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca, a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís duas mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhorias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo não podem olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa
exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém assentando-se, gloriosa, na alegria sem fim. Emmanuel ressalta bem a depressão, a aflição, o desânimo, o pessimismo, conflitos, infortúnios, irritação, melancolia, tristeza destrutiva. Na verdade, se pararmos para observar, é um momento para aprendermos, porque a vida, ela vai sempre nos colocar, em algum momento, em uma dificuldade, ou uma dor, ou um limite. É interessante que enfrentemos com o desejo de aprender o que o momento difícil quer nos ensinar. É a forma de fazer valer o sofrimento e a lágrima que choramos, a dor que suportamos. A dificuldade, meus irmãos, pode parecer grande e que não vamos dar conta. E naturalmente vem a insegurança, a tristeza, às vezes o medo, como se a dificuldade fosse intransponível. Faz parte da nossa condição ainda limitada para enfrentarmos os desafios. Mas esta será a forma que teremos para resgatar a verdade, porque então começamos a enxergar aquilo que nos desanima de uma forma diferente. Esse novo olhar vai nos permitir a compreensão mais aprofundada das oportunidades perdidas e nos auxiliarão para desfazermos os nossos equívocos. Vivenciamos ainda um momento onde a perda de empregos, a perda de entes queridos, a perda da saúde, e no momento faz com que a gente entristeça, sinta-se como se não tivéssemos a oportunidade de enxergar além do horizonte de nós mesmos. E com isso, em sua maioria, vem causando e desestruturando o equilíbrio emocional, já que a tristeza, o medo de não encontrar, talvez, uma nova colocação para empregos ou não recuperar a saúde, faz com que a gente sinta falta daquilo que era normal, ter um emprego, ter a saúde, ter momentos certos de alegria. Mas quantas pessoas existem que depois da perda ou do emprego ou do cargo que tinham, descobrem a que elas vieram para este mundo. Estavam presas àquela rotina que não se modificava nunca. Pararam de buscar e se acostumaram com o pouco que estavam se oferecendo. Porque, na verdade, meus irmãos, nós temos a ilusão de que estamos oferecendo ao outro, quando precisamos observar primeiro o que estamos oferecendo a nós mesmos. A análise que Emmanuel traz, nos mostrando no parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: ela traz o tema a melancolia. E o espírito François de Geneve vai nos dizer o seguinte: algumas vezes uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão, e ao ver que não consegue, cai em desânimo.
O corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Acreditem em mim. Resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos e de todos os homens, mas não a procurem na terra. É então que nós sentimos a saudade do nosso lar espiritual. Nós aqui encarnados vivenciamos dores, porém, não devemos cultivar o sofrer por sofrer, que nós temos inúmeras possibilidades, mecanismos que podemos encontrar para encarar esses momentos, para potencializarmos o nosso aprendizado, acelerando assim o nosso progresso espiritual. No versículo que Jesus nos fala da bem-aventurança, ele nos deixou que seremos felizes, porque agora choramos. Nos faz pensar sobre o que qualquer um que sofre ou chora, que de pronto ou mais rapidamente vai alcançar este consolo. Mas, na verdade, ele está nos falando do bem sofrer. É aí que devemos refletir se a dificuldade e a dor está sendo válida para o nosso progresso ou não. Porque a dor e o sofrimento faz parte do espírito encarnado, quer seja rico ou pobre. Por isso, meus irmãos, não podemos permitir a tristeza, o desânimo, para que não venha enfraquecer a nossa vontade. No livro Sentinela de Luz, Emmanuel nos diz que a vontade é a alavanca propulsora dos nossos destinos. Devemos, então, fortalecer essa vontade, criando as possibilidades para lidarmos com as dificuldades, ao invés da queixa. Utilizemos a situação para engrandecimento espiritual nosso, para a nossa reforma íntima, a qual somos convidados incessantemente pelos benfeitores. Não vamos procurar problema no exterior de nós mesmos. Observemos, meus irmãos, na verdade, a possibilidade de estarmos sendo colocados diante do espelho para enxergarmos a nossa verdadeira fisionomia moral. Sejamos pacientes em favor de nós mesmos, para não anularmos a possibilidade de serviço, que é o que Jesus nos pede. Sejamos servos do Senhor, nos diz Jesus, para que assim não percamos a oportunidade de serviço. As dificuldades não nos impedem de sermos úteis, pois servindo, evitamos males maiores para nós mesmos. Somos amparados por abnegados benfeitores que nos conhecem e nos assistem no fortalecimento dos nossos propósitos, intuindo-nos e renovando o nosso ânimo para enfrentarmos com coragem os desafios, alimentando assim a esperança de vencermos na caminhada, conquistando dias melhores. Vamos alimentar a nossa mente com pensamentos luminosos de otimismo e de fraternidade. O que escolhermos fazer vai ditar os nossos destinos. A nossa vontade direcionada para o que é bom e justo, para o que Jesus nos dá como diretrizes, elas nos levarão, com certeza, a dias melhores como espírito. Ajuda-te e o céu te ajudará. Estejamos bem, independente da dificuldade que estejamos a vivenciar.
Sigamos servindo ao bem, confiando na alegria plena prometida pelo Mestre Jesus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, nos diz ele. Utilizemos o Evangelho, essa carta de amor ofertada por Jesus, como roteiro de luz a iluminar e fortalecer a nossa esperança. E o Espírito François de Geneve conclui o item 25 do capítulo 5 do Evangelho, dizendo o seguinte: neste momento em que Deus envia seus Espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada para o futuro, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico, quando chegar o momento certo. Lembrem-se que todos têm uma missão a cumprir durante sua passagem pela Terra, seja na dedicação à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus lhes confiou. Se no decorrer da prova, quando estiverem desempenhando suas tarefas, sentir os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração e irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão em recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. Busquemos assim, meus irmãos, o Evangelho, a oração, para poder suportarmos com paciência e resignação, aceitando tudo aquilo que necessitarmos atravessar, para fortalecer-nos diante da dificuldade, da adversidade que acomete a todos nós. Busquemos a oração de forma simples, não precisa ser extensa, ela só precisa ser sincera e simples. Façamos como Zé, aquele homem simples, que de forma simples entrava na igreja, sentava-se e dizia: oi Jesus, meu nome é Zé, eu vim te ver. Zé fazia isso sempre. Um dia, o Zé adoeceu e foi hospitalizado. E em um momento em que ele despertava, ele percebeu aquela figura luminosa sentada na cadeira ao seu lado e que lhe diz: oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer, para que neste novo ano que inicia, este novo ciclo, tenhamos força, tenhamos coragem, não vamos desanimar, vamos cultivar a esperança e a fé, que nos levará a dias melhores. Que Jesus nos envolva e nos dê a sua paz, hoje e sempre.